Fala pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcante. Vamos para a aula 2 do curso de TensorFlow. Nessa aula a gente vai começar a ver redes neurais e também essa ferramenta muito legal que é o Colab, Google Colab, onde a gente pode ter o nosso ambiente de desenvolvimento na nuvem, sem instalar nada na nossa máquina local e ainda ter uma documentação através de Markdown, comentando cada passo do código, né? Antes de seguir, eu quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, né, com os amigos, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, comentem, deixem seus comentários lá embaixo aqui. Tem uma área para comentários, sugestões. Aqui meus links de afiliados da hosting DigitalOcean, one.com, que é o link da página do Código Fluente no Pinterest. E é isso, vamos lá. O Google Colab é uma ferramenta gratuita que nos permite escrever, rodar e compartilhar código com o Google Drive. Dentro do Colab, a ferramenta utilizada é o Jupyter, que fornece um ambiente de desenvolvimento interativo para notebooks Jupyter na web. Na aula 3 do curso de computação quântica aqui do Código Fluente, eu mostro como instalar o Anaconda. Ele vem com várias ferramentas legais, entre elas o Jupyter, que você pode rodar localmente. No nosso caso aqui, iremos utilizar a versão online do Jupyter, portanto só é preciso ter uma conta no Google. Como toda a estrutura do ambiente fica na nuvem do Google, você não precisa instalar nada na sua máquina local. O Jupyter Notebook é um aplicativo web de código aberto que permite criar e compartilhar documentos que contêm código ativo, equações, visualizações e texto narrativo. Os usos incluem limpeza e transformação de dados, simulação numérica, modelagem estatística, visualização de dados, aprendizado de máquina e muito mais. Como falamos na aula passada, um tensor consiste de um vetor de n dimensões, é a estrutura de dados básica utilizada pelo TensorFlow. Um grafo de computação é a malha que consiste em nós conectados entre si por arestas. Cada nó tem entradas e saídas, assim como a operação que deve ser feita com as entradas para que as saídas sejam criadas. As arestas consistem nos valores que são passados de um nó para o outro. Cada nó realiza determinada operação assim que recebe todos os inputs necessários. Seções. Os nós do grafo podem ser agrupados em seções. Cada seção pode ser executada separadamente em threads, ou até mesmo em forma de computação distribuída. No TensorFlow 2, as sessions não existem. Então, para que a gente consiga usar as sessions nesse código aqui, a gente tem que importar o TensorFlow dessa forma que está aqui, ó, para funcionar. E a saída vai ser essa. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu vou até colocar o link aqui já do notebook para abrir ele aqui direto no Colab. Vamos ver se foi. Coloquei aqui em cima. Aqui, ó, link para o notebook da aula. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu puxar aqui. Então o link está funcionando. Aqui está o código. Só voltar lá para baixo. Ele está aqui nessa célula, né? Então é simples. Você vê que o Google ele já disponibiliza aqui, ó, um disco de 30 GB a 107.77 GB e memória RAM aqui de 8 a 12, né? Então aqui eu vou rodar essa célula. Olha lá, Hello TensorFlow. Esse decode aqui é porque se eu tirar aqui, ó como fica com esse Bzinho aqui. Ctrl MZ para desfazer a operação. Então, o código lá que eu mostrei é esse daqui. O resultado vai ser essa matriz aqui, que é a multiplicação da matriz A com a matriz B. Guardo o resultado em C, né? E aí a gente cria a seção para poder imprimir através da seção a matriz. Como é esse mesmo código aqui no TensorFlow 2, tá? Vou abrir aqui um notebook. Então, ó, aqui dentro do meu Google Drive eu tenho uma pasta onde eu coloco os meus notebooks. Nessa pasta onde tem esse notebook aqui, que é o TensorFlow 01,
tem esse aqui, ó, TensorFlow-V2, que eu coloquei o mesmo código, só que na versão para o TensorFlow 2. Por exemplo, ó, Hello World, né, Hello TensorFlow, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem que utilizar o session, né, TF constant, TF session, né, e para imprimir a mensagem utiliza isso tudo aqui. No 2, ó, ficou menos verboso. Você tem a constante, que é essa string aqui, a gente guarda em MSG e dá um tf.print no MSG direto, e aí ele já coloca aqui a mensagem. Para isso a gente tem que importar o TensorFlow dessa forma aqui, da forma normal, né? E aí, ó, se eu rodar, olha lá, Hello TensorFlow, o mesmo efeito da outra, né? Esse código daqui vai ficar assim. Multiplicação aqui das matrizes. Esse aqui não precisa, esse comentário. Olha lá. Aqui, além da matriz, ele dá o shape também, que é uma matriz 2x2 do tipo float 32. Aqui ele só mostra a matriz. Você vê que o TensorFlow mudou algumas coisas, né? Da versão 1 para a versão 2. Placeholders. Placeholders são tensores indefinidos, os quais receberão um valor posteriormente. Eles são úteis para receber as amostras de entrada e a saída que serão utilizadas no grafo de computação da rede neural. Vamos criar um placeholder do tipo float com dimensão 3x3. Em seguida, usar a biblioteca NumPy para gerar um tensor 3x3 com valores aleatórios. Em seguida, a seção é criada e o grafo é executado. Note que dessa vez o parâmetro feedDict é explicitamente definido. Esse parâmetro recebe como valor um dict que possui como chave o placeholder criado e como valor o array de valores aleatórios chamado randArray. Então vamos rodar esse cara daqui, ó. Está criando aqui um array 3x3 de números randômicos, float, né? 3 linhas, 3 colunas. Ele está multiplicando a matriz A pela matriz A e atribuindo a B, né? Eu não poderia aqui, se eu tentar multiplicar por B, acho que dá erro. Olha lá, dá erro. Ou B por B também. Vai dar erro. A gente pode fazer um teste, que é fazer assim. Vamos gerar o B aqui. E aqui a gente coloca o C e multiplica A por B. Opa. Ah não, aqui a gente tem que colocar C. Agora deu certo, tá vendo? Aí eu conseguiria multiplicar as duas matrizes. Aí eu estou definindo aqui, esse dicionário aqui está alimentando a forma do que eu quero como resultado, né? Deixa eu voltar e deixar como estava. Lembrando que é Ctrl M Z aqui para voltar, né? Deixar aí como estava. Agora vamos falar um pouco de redes neurais. A ideia das redes neurais é utilizar um sistema computacional inspirado em como a comunicação entre os neurônios do cérebro fazem para processar informações.
É um processamento paralelo distribuído constituído de unidades de processamento simples, que são chamados de nós. Esses nós na computação equivaleriam ao nosso neurônio. Antes de 2006, não era possível treinar redes neurais para superar técnicas de aprendizado de máquina mais tradicionais, como, por exemplo, SVM, árvore de decisão. As redes neurais profundas é o principal modelo para tarefas de classificação que estão relacionadas às áreas de visão computacional, reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural. Perceptron. O perceptron, que seria o neurônio computacional, né, ele foi inventado em 1957 por Frank Rosenblatt. É a estrutura mais básica de uma rede neural. Então, olhando aqui para essa figura, a gente tem as entradas, que seriam como se fossem os estímulos. A gente tem ligado a cada entrada, né, um peso relacionado àquela entrada e aquele perceptron, né, aquele neurônio eletrônico. Aqui a gente tem um produto escalar, onde é multiplicado o peso, né, pela entrada. A gente tem uma função de ativação e aqui, por fim, a gente tem a saída depois de passar por esse neurônio, e aí eles vão se comunicando entre si, né, através dessas entradas e saídas, gerando saídas que podem estar conectados a um neurônio da camada de saída ou a um outro neurônio ou perceptron, né, da camada ou nó de processamento, que a gente pode chamar assim também, né, na camada interna. Então ele pode estar conectado a um outro perceptron de uma camada interna, de uma camada oculta da rede, ou fazer parte da camada de saída. Então esse X1, X2, X3 pode ser uma entrada vinda de outra camada, né, anterior, que já recebeu de outra camada, né, de repente de entrada. No caso aqui é a camada de entrada, então esse neurônio aqui ele é a primeira camada, está na primeira camada, né. E ele vai dar saída para alguma camada interna, e aí vão ocorrer os processamentos nas camadas internas até chegar na camada de saída. Então cada entrada X possui um peso W associado. Em seguida é feito o cálculo do produto escalar entre os dados de entrada e seus pesos. Depois uma função de ativação é aplicada no produto escalar, resultando na saída do perceptron. É comum utilizar uma entrada com valor constante 1 para representar o viés, em inglês bias, do neurônio. Em fontes mais recentes, o viés é considerado por padrão um dado interno do neurônio, resultando na equação, essa que está aqui. Podemos usar vários perceptrons para realizar tarefas de múltipla classificação. A rede A, nessa figura aqui, mostra os neurônios organizados em paralelo e cada um fica responsável por aprender e ativar para uma classe específica. A classe predita é selecionada ao usar a função argmax para obter a maior ativação, ou seja, a maior recompensa dentre todas as saídas dos neurônios. Esse modelo é chamado perceptron multiclasse, que é esse cara daqui. A rede B, os neurônios estão também estruturados em múltiplas camadas, onde cada neurônio das camadas intermediárias ou escondidas é conectado com todos os neurônios da camada anterior. Essa daqui, múltiplas camadas. Os dados da amostra de entrada são considerados neurônios da camada de entrada, enquanto a última camada da rede é chamada camada de saída. Nesse caso, a rede aprende a aplicar uma hierarquia de transformações lineares ou não lineares através das ativações, gerando novas representações do dado de entrada para que seja possível, por exemplo, realizar classificações. Esse modelo é chamado Perceptron de múltiplas camadas ou MLP, Multilayer Perceptron. Uma rede neural é considerada profunda quando ela possui mais de duas camadas escondidas. O algoritmo que permite o aprendizado da rede neural é chamado de retropropagação ou backpropagation. Basicamente, o que se chama de aprendizado em redes neurais é o ajuste nos pesos e biases dos neurônios, né, para aproximar a saída da rede de uma função yx para toda entrada de treinamento x. Para medir o quão próximo a rede está do objetivo, são utilizadas funções de custo, também chamadas de função de perda. Por exemplo, a função de custo quadrático
é comumente utilizado em problemas de regressão, que é essa função aqui. Então a gente tem aqui o y chapéu i, seria o resultado correto, digamos assim, né? É o que a gente espera, e esse aqui é o resultado que foi dado pela rede. Então, quanto mais isso aqui se aproximar de zero, né, melhor. Significa que tem uma diferença pequena entre o que a rede previu e o que de fato era o correto ela prever, né? Então, quando ela prevê exatamente a mesma coisa, isso aqui vai dar zero, né? E esse elevado ao quadrado é para forçar garantir, né, que a saída vai ser sempre positiva. E o somatório é porque são vários neurônios, né, vários nós da rede. Outro detalhe é que o y não necessariamente tem que ser número. Ele pode ser um vetor, uma matriz representando uma imagem, por exemplo, né? A gente vai ver, eu vou mostrar aqui numa animação que eu encontrei na internet, que eu achei bem legal, bem ilustrativa, e eu vou mostrar daqui a pouco. Funções de ativação. As funções de ativação introduzem um componente não linear nas redes neurais, de forma a possibilitar que elas absorvam informações não apenas em relações lineares entre as variáveis dependentes e independentes. As funções de ativação são fundamentais para que nossas redes neurais funcionem em tarefas como traduções de idiomas, processamento de linguagem natural, classificação de imagens, visão computacional, etc. Só com transformações lineares nunca seríamos capazes de executar tais tarefas. Algumas das funções mais utilizadas são sigmoid, tan, relu, lic-relu, softmax, entre outras. Backpropagation. O algoritmo que possibilita o aprendizado da rede neural é chamado de retropropagação, ou em inglês backpropagation. O backpropagation utiliza a descida do gradiente para ajustar os parâmetros das redes. A descida do gradiente é um método utilizado na otimização para encontrar um mínimo local de uma função. O que entendemos como aprendizado em redes neurais é o ajuste nos pesos e viés, né, que são os biases, dos neurônios para aproximar a saída da rede de uma função y de x para toda entrada x. Uma rede neural não tem uma memória de eventos onde vai guardando todo um histórico de ações e suas recompensas. O que ela tem é uma tabela com as probabilidades de cada ação e suas recompensas em um determinado estado. Então o que ela faz é, a cada ação ela vê, aqui tive uma resposta positiva, aqui negativa, aqui muito positiva, aqui muito negativa, e a cada ação ela atualiza a tabela. Então, a cada momento ela olha só o passo anterior, digamos assim. Basicamente o algoritmo de retropropagação altera os valores dos pesos e bias da rede, otimizando a função de custo. Ele volta nas camadas da rede para atualizar os pesos e recompensas da tabela de estado baseado na função de custo. Então, na animação isso vai ficar claro, né? Dá para ver bem como é que é isso. Você tem a entrada, no caso são os dígitos, né, manuscritos, então ela recebe como entrada uma matriz 28 por 28, com cada pixel variando de 0 a 1, né, em tons de cinza, porque é preto e branco. E aí ela passa para as camadas internas, né, e nessas camadas internas, a primeira camada ela pega só as bordas e traços, a camada seguinte ela pega, por exemplo, se tem algum loop, não um círculo, no caso de um 9, né, ou de um 0, e traços. Depois no final ela junta tudo e dá a saída como a previsão de um dígito, baseado nessa matriz aí, né, de pixels. Outro dia eu vi um modelo criado para jogar Atari, onde ele recebe como entrada os pixels da tela e o placar. E aí ele vai errando, e você vê nitidamente que ele vai melhorando à medida que ele vai fazendo que a rede, né, que está ali por trás vai rodando e afinando esses pesos e bias, e até que ele realmente consegue uma performance legal. Tem também outros modelos baseados em redes neurais para jogar xadrez, né, jogar AlphaGo, que inclusive vencem seres humanos. Os melhores do mundo assim são derrotados hoje em dia por máquinas inteligentes, né? Sigmoid.
A função logística ou sigmoide produz valores no intervalo entre 0 e 1. Sua maior vantagem é que o valor da derivada é máximo quando x está próximo de 0, o que tende a levar os resultados para extremidades do intervalo 0 e 1 ao longo do treinamento, o que é desejável em problemas de classificação, por exemplo. Mas sua característica não linear aumenta o custo computacional. Além disso, a função sigmoide não é centrada em 0. Ela ainda apresenta platôs para valores de x muito altos ou muito baixos, o que faz com que a derivada nessas regiões se aproxime de 0. A soma dessas características não faz da função sigmoide uma boa opção para a ativação das camadas escondidas. A função sigmoide é útil na camada de saída para produzir probabilidades em problemas de classificação binária, já que os seus resultados na faixa de 0 e 1, entre 0 e 1, podem ser interpretados como a probabilidade de determinado objeto ser ou não de determinada classe. Então, saber se um e-mail é ou não spam, classificação binária, né? Se um determinado cliente é inadimplente ou é bom pagador, e por aí vai. Softmax. Softmax é uma generalização da função sigmoide para casos não binários. Ela não costuma ser aplicada a camadas escondidas da rede neural, mas sim na camada de saída de problemas de classificação multiclasse. Em um problema com 3 classes, por exemplo, a função softmax vai produzir 3 valores que somam 1, onde cada valor representa a probabilidade da instância pertencer a uma das 3 classes possíveis. Implementando um MLP, um Multilayer Perceptron. O código cria um pequeno dataset com pontos distribuídos de forma circular usando a biblioteca scikit-learn. Então a gente vai criar com esse código aqui um dataset artificial, né? O dataset é composto por pontos de 2 dimensões, 2 features, né, que pertencem a 2 conjuntos de classe, vermelho e azul, né? O vermelho é 0 e o azul 1. O scikit-learn inclui vários geradores de amostra aleatória que podem ser usados para construir conjuntos de dados artificiais de tamanho e complexidade controlados. E é isso que esse código faz, né? Além de plotar também o conjunto de dados. Para que a gente gere sempre o mesmo resultado, né, a mesma amostra, a gente coloca um seed aqui. Pode ser qualquer número, né? No caso aqui a gente está utilizando 0. É só para garantir que a gente vai ter sempre aquela mesma amostra do mesmo jeito para poder a gente ter um controle maior, né? E entender exatamente o que está acontecendo. Porque se a cada vez esse random gerar algo diferente, um conjunto, né, ligeiramente diferente, a gente fica perdido na hora de testar, né? Então por isso que a gente usa um seed, que é para ele gerar sempre a mesma coisa. Então o que acontece aqui? A gente está setando o seed para gerar uma sequência conhecida, então ele sempre vai gerar a mesma sequência. Se eu trocar aqui o número, ele já vai gerar uma sequência diferente a cada número que eu colocar. Não, o importante é a gente sempre usar o mesmo número aqui. Aqui no NumPy a gente também está usando o random e está setando o seed como 0. Aqui a gente gera o dataset, né? Eu vou falar aqui do que é cada coisa, ó. N-samples, que são os parâmetros do MakeCircles, né? A gente está setando aqui para 100 samples. Na verdade, isso daqui a gente vai fazer com 200. Então, ó, samples é um int ou tupla de 2 elementos, é opcional, o padrão é 100, é o número total de pontos gerados. Então, a gente vai ter 100 pontos. Para números ímpares, o círculo interno terá um ponto a mais que o círculo externo. Se for tupla de 2 elementos, é o número de pontos no círculo externo e no círculo interno, respectivamente. Shuffle. Shuffle é um boolean, ele é opcional, o padrão é true e determina se deve embaralhar as amostras ou não. O noise é um double ou none, o padrão é none, é o desvio padrão do ruído gaussiano adicionado aos dados. Random state é um int ou uma instância do random state, o padrão é none. Determina a geração de números aleatórios para embaralhamento e ruído do conjunto de dados. Passe um int para saída reproduzível em várias chamadas de função. Ele passa, né? Aqui está errado. Passa um int para saída reproduzível em várias chamadas de função. Factor
O fator é um double que fica entre 0 e 1, o padrão é 0,8. É um fator de escala entre o círculo interno e externo. Então vamos ver isso daqui e depois eu vou mostrar a animação que eu falei antes. Aqui no Colab, às vezes você fica muito tempo sem mexer, ele desliga, então você tem que reiniciar ou reconectar, né? No caso aqui eu vou reiniciar. Aqui ele já pergunta quando você entra que ele está desconectado se você quer reconectar. Aqui eu estou só simulando e aí eu vou, aliás, isso aqui nem precisava rodar porque na verdade eu só quero esse import daqui, ó. Cadê? Esse Hello World aqui eu não preciso executar ele. Deixar assim e aqui eu posso deixar temporariamente comentado isso aqui. É só dar um Ctrl, ponto e vírgula que ele comenta tudo. Você seleciona. Vamos rodar aqui. Aqui eu estou importando o TensorFlow. Como eu estou trabalhando com a versão 1 do TensorFlow, eu faço o import dessa forma aqui. Estou importando o NumPy também como NP. Aqui são aquelas matrizes, aqui a gente multiplicou. Eu só estou rodando isso daqui por causa dos imports, na verdade, né? Eu posso tirar esse NumPy, porque eu já importei na célula anterior. Aqui a gente está importando o Matplotlib e o dataset lá do sklearn. Está aqui, ó. A gente está só com 100 pontos, né? Vou botar aqui para 200. Aqui você pode mudar esses parâmetros e ver o que é que ele altera aqui, ó, na saída. Handle state. Vou mudar o factor para 6. Esse para números ímpares, o círculo interno terá um ponto a mais que o externo. Tipo assim, se eu colocasse aqui 101, né? Esse círculo interno teria um ponto a mais do que o externo. É isso que está sendo dito ali. E se for uma tupla, né? O primeiro elemento da tupla é o número de pontos do círculo externo, né? E o segundo elemento é o número de círculos, o número de bolinhas no círculo interno. E agora, para encerrar, vou mostrar a animação para vocês verem. Então temos um dígito manuscrito aí representado numa matriz de 28 por 28 pixels. Cada pixel tem uma graduação entre 0 e 1, uma graduação de cinza. E eles são responsáveis por ativar os 784 neurônios da camada de entrada. Então a ativação para cada neurônio nas camadas seguintes é baseada em uma soma ponderada de todas as ativações na camada anterior, mais um número especial chamado viés, né, bias. Em seguida a gente compõe essa soma com alguma outra função como a sigmoid squishification, de esmagadora, né, ou uma ReLU. No total, dada a escolha um tanto arbitrária das duas camadas ocultas, cada uma com 16 neurônios, a gente tem cerca de 13.000 pesos e vieses, né, bias. Esses valores a gente pode ajustar e são eles que determinam exatamente o que a rede é capaz de fazer, é capaz de executar. Na camada final a gente tem as 10 opções dos dígitos possíveis, né, que é o que a gente quer reconhecer, que é o que a gente quer que a rede reconheça. No exemplo aqui, ó, a primeira camada ela pega só as bordas, a segunda camada, né, interna, ela pega os loops e linhas e no final ele junta tudo e dá a saída, que é o dígito previsto pela rede. Então agora que a gente já viu como é que a rede aprende, a gente vai mostrar para ela agora um monte de dados, a gente vai dar para ela treinar com um monte de dados já classificados. Então são imagens de dígitos manuscritos em preto e branco, né, em graduações de cinza, para que ela treine e aí ela sabe a resposta, então ela vai saber se ela está errando ou acertando. E aí ela vai ajustando os 13.000 pesos e vieses para melhorar o desempenho nos dados de treinamento. E aí agora a gente pode submeter a ela os dados de teste e ver como é que ela se sai predizendo os números manuscritos, né, os dígitos.
Com isso a gente consegue ver então a precisão da rede, né, em cima de dados que ela não conhece. Por hora é só, a gente fica por aqui. Se vocês tiverem curtido, divulguem aí nas redes sociais de vocês, com os amigos, comentem, sugiram. Se eu falei alguma besteira aí, por favor, me corrijam. É isso, tem esse link aqui também para doações, quem quiser ajudar. Né? Tem a página do Código Fluente no Facebook, passem lá e dê o joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na hosting é DigitalOcean e One.com. Obrigado, até a próxima e bons estudos!